Então essa construção de misturas começa muito tempo atrás, assim que o europeu chega aqui. Falei para vocês, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Sim ou não? Não. Por quê? Tinha nas Américas, desde os Estados Unidos até aqui embaixo, 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Índios, de todas as tribos, culturas e religiões. Nós tratamos dos índios até a América Central e até os incas aqui em cima, né, no Chile e Peru. Agora nós vamos falar exclusivamente do Brasil. O Brasil tinha, quando Álvares Cabral chegou aqui, tinha pelo menos entre 5 e 10 milhões de habitantes, divididos em 2 troncos linguísticos, porque os índios são divididos em troncos de línguas, que é o tupi, que é um tipo de língua, e o macro-G, tá? Era comum, como se um falasse inglês, o outro mandarim, chinês. Um não entendia nada que o outro falava. A gente tem mania de achar que chinês é igual a japonês, que é igual a coreano, não é? Tudo são diferentes, línguas diferentes. A gente olha para o índio, a gente acha que é tudo índio. O nome índio é um nome pejorativo, preconceituoso, porque índio tem uma conotação de idiota. O idiota, no panteão grego, lá na Grécia, era aquele que era despolitizado, aquele que não tinha característica civilizatória. Então a Europa, ela era branca, católica e militar. Então tudo que ela prega a respeito dela é o certo, e tudo que ela prega a respeito dos outros é o errado. O que é uma religião pagã? Que a gente fala pra caramba aí. O que é? Pode falar, gente, está tranquilo, ninguém vai ganhar zero não. O que é uma religião pagã? A religião pagã nada mais é um nome dado pelos papas e pela Igreja Católica para quem não é cristão. Não é cristão, é pagão. O paganismo entrou. O paganismo nada mais é que uma religião diferente. Lógico, a gente pode pregar e falar isso aí para todo mundo, não tem problema. Mas paganismo é nada mais que uma religião que não é minha. Então construiu-se uma ideia de que as religiões que não eram católicas eram de Satanás. Tudo que não é de Deus é de Satanás, a gente sabe isso, certo? Mas hoje nós pregamos e apregoamos isso como se fosse um marco histórico. O paganismo. O paganismo é uma construção para desmoralizar aquilo que não era católico. O negro. O que era o negro? O negro era um ser sem alma, bestial, com a marca de Caim. Eu já ouvi pastor falar isso. Isso minha mãe já escutou. Não, eu estudei seminários. Então, marca de Caim. Marcos Feliciano, que é hoje deputado federal, ele responde processos, porque lá atrás, ainda quando ele era um jovem pastor, ele espalhava isso por aí, porque Caim foi para a África e Deus marcou ele com a cor negra. Mas tem muita gente que acredita nisso. Sim, mas isso é cientificamente errado, biologicamente. Nós somos diferentes porque nós comemos coisas diferentes. Moramos em territórios diferentes. Nos alimentamos, subimos e descemos geograficamente terrenos que mudam a nossa biologia. Quanto mais alto, quanto mais frio, uma cor. Quanto mais baixo, outra cor. Você chegou da Alemanha branco, que nem... E gordo. Gordo e branco. Viu, Marcelo? Amanhã eu estou lá firme já na... Marcelo fica vendo meus vídeos que eu boto lá. Tá na hora de você começar também. Viu? Então, onde eu parei? Então, nós temos que parar de padronizar as coisas. Não há padrão para o homem. O homem não existe raças humanas. Existe uma raça, a humana. É feio a gente falar como evangelista, ele é da raça negra. Isso não fale isso, fale. Ele é da etnia negra. Etnia, não é raça. Porque etnia é diferente de raça. Raça, racismo, raça, você diminui a pessoa. Você diminui aquele, sabe, aquele estereotipo.
Muito bem. Então o europeu, ele minimizou tudo. O catolicismo foi o braço, preste bem atenção, usado pelos reis para domesticar os povos. Então quando a Igreja Católica chega aqui, ela vai domesticar o índio. O índio ele foi tão escravizado quanto o negro. Sabia que o dia 1º de abril é o dia da abolição dos negros, dos índios? Eles param de ser escravizados quando a população negra já é suficiente para o trabalho. E o índio, ele muda a característica dele de trabalhar na lavoura e no trabalho braçal. Por quê? Porque o índio, ele era especialista em outros tipos de coisas que também favoreciam os portugueses. Como, por exemplo, fazer trilha na mata. Dia tal, dia do bandeirante. Bandeirante é uma pinóia. Quem fazia trilha na mata eram os índios. Como é que você acha que os portugueses adentravam na mata, achando pau-brasil, achando ouro? O índio levava ele lá. Chegava aqueles brancos lá, aqueles tudo brancão, tudo cheio de peste bubônica, de varíola, de gripe. Entrava na mata, meu amigo, não durava 3 dias. Era o índio que ia arrastando, que ia levando, que ia picando o mato para ele passar. A primeiro momento, nos primeiros 50, 60 anos, o índio fez de bom grado. Por quê? Achava que o homem branco era uma espécie de Deus. Chega ali, um cavalo. Não havia cavalo aqui, nem boi, nem cachorro, nem gato. Não havia animal de tração. Tá? O metal, não havia metal. Não havia espelho. Tá? Não havia machado. Pensa um índio descobrir que existe um machado para derrubar uma árvore que ele demora 1 mês para derrubar. E ele derruba em poucas horas. Então, ele acredita que aquele homem branco chegando é uma coisa boa. Foi Tupã que enviou esse homem para ajudar. E os tupinambás que se tornam depois os maiores inimigos dos portugueses aqui, eles acreditavam que havia uma terra sem mal. Já estudaram isso? Eles acreditavam, nas suas lendas, que Tupã iria levá-los a um lugar maravilhoso. Tanto é que os índios tupinambás são migratórios. Eles ficam num lugar, depois eles saem, depois vão para outro, depois vão para outro lugar, vão para outro. E assim eles povoam todo o Brasil. Certo? Então, quando os portugueses chegam, se aproveitam disso. Tá? Os índios eram tão bobos que eles presenteavam os portugueses com as suas mulheres, com as suas filhas, com as suas esposas. E nesse emprestar de mulheres, pensa, um camarada que vivia numa Europa abaixo de 0, chega aqui, vê uma morena, nua, bonitona, saudável, com todos os dentes na boca, né? Pura, limpa, porque a peste bubônica, a sífilis e a gonorreia já dizimaram 1/3 da Europa. Então quando chega nesse paraíso aqui, né, chega na Baía de Guanabara, que dá o nome ao Rio de Janeiro, porque foi no mês de janeiro que eles chegam aqui e vem um rio desembocando na Bahia. Quando eles veem os tamoios aqui, quando eles veem as belezas naturais, pensa no frisson que foi. Pensa. Navega até lá. Certo? Então, eles vão sendo domesticados por acreditarem que o homem branco é uma espécie de Deus. Então, a gente vê essa parcimônia, a gente vê essa leveza do índio. Mas o índio vai mudar, não pense que o índio acredita nisso por muito tempo, não. Quando ele percebe que está sendo escravizado e usado, ele se torna os maiores inimigos dos portugueses. E aí é necessário chamar os jesuítas para cá. A história é contada sempre do lado de quem? De quem vence, né? Então quem vence é que conta a história. Quem perdeu não vai contar. Então a gente aprendeu que o índio é preguiçoso, não é? Não vai trabalhar. Comia e matava. Entendeu? Que era canibal, que era bestializado, que era demoníaco. Nós aprendemos isso. Recentemente, estou proibido de falar de política aqui, tá, gente?
Mas recentemente ouvimos aí o vice de um candidato a presidente falar: os negros são malandros e os índios preguiçosos. Agora olha para a cara do seu amiguinho do lado aí, vê se tem algum branquinho europeu aí. Isso aí. Esse é indiano. Vamos passar. Passou. Olha como era a época. O Brasil, né, recebe a chegada dos portugueses em 1500. O que faz o português vir para cá? O que faz? Nós vamos ler. Havia fome na Europa porque ela estava superpovoada. Tá? Cabia mais ninguém lá. Epidemias e a peste negra. Já ouviu falar na peste negra? Já. O que é a peste negra aí, pessoal do segundo grau aí? Ensino médio. O que é? É a doença do rato. Que ainda existe aí. Tá? Nosso país, ele é tão adiantado que de vez em quando tem surto de doença de rato. Para você ver como estamos atrasados, hein? É a peste bubônica, que é causada pela saliva do rato ou pela pulga do rato. Basicamente, essas pestes surgem no mundo quando tem uma média de 20 a 30 ratos por habitante. Pois você tem uma média. Não havia saneamento e água potável. E nós falamos aqui que os astecas já tinham esgoto, já tinham água potável, já tinham tratamento de água chegando e saindo, esgoto. As fezes, eles não misturavam fezes com os rios. É impressionante. E na Europa, que se diz tão nem esgoto tinha. A pessoa estava em casa com os filhos, enchia um balde de fezes, urina e jogava pela janela. Tá? O gado morria de doenças, frio e fome. A Igreja Católica e reis exploravam o povo. Por quê? A Igreja Católica dominava a Europa usando o feudalismo. Lembra do feudalismo? Não havia mais Império Romano. Quando o Império Romano cai, a Europa inteira se torna em microterritórios, com os senhores feudais, com seus próprios reinos, com as suas próprias leis, com seus próprios códigos. E aí imagina a exploração que era, tá? Isso é outro fato. Então esse era o contexto. Então o povo já não suportava mais o sofrimento, tá? Não havia médicos, não havia trabalho, não havia direitos civis. As guerras internas estavam devastando as cidades, tá? O feudalismo perdia terreno para o modernismo. O que é o modernismo? Estava chegando a escrita. Lutero apareceu nessa época, Calvino. Descobriram como imprimir a Bíblia, descobriram como fazer jornal, as pessoas começaram a aprender a ler, a ver as coisas. Um dia eu falei com o irmão aqui, o irmão falou assim: eu detesto ler. Eu falei para ele: quem lê não pensa. Você tem que pensar, e você só pensa lendo. Se você tem a mania de falar detesto ler, não fala perto de mim não, que me dá arrepio, né? O que a Bíblia diz? Errais não lendo as Escrituras. Davi falou: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Então lê a palavra, lê a Bíblia, lê o jornal, tá? Não é ler o WhatsApp não, tá, irmão? Oi, tudo bem? E aí? Tá fazendo? Sei lá. E você? Não sei. E agora? Não sei. kkkk. Só interjeições. Kkkk. Tá frio aí? Deixa eu ver. Mais ou menos. E aí? Um tempo precioso da sua vida jogado na lama. Certo? A insatisfação com os reis se espalhavam. Como também eu estou gravando para alguns alunos da faculdade que estão acompanhando as aulas, é nesse momento que surge Maquiavel. A pessoa fala assim: nossa, você foi tão maquiavélico. Por quê? Porque Maquiavel foi um escritor que escreveu um compêndio para fazer com que os reis soubessem lidar com o povo dentro desse contexto. É um livro chamado O Príncipe. Então ele constrói uma ideologia que dá certo durante muitos anos.
Muitos ainda leem Maquiavel até hoje. Para quê? Que o rei, ele tem que criar um sistema para continuar tirando do povo, e o povo aceitando, acreditando e achando aquilo bom. Tá? Isso para compreender, tem que ler esse livro a fundo. E os reis fazem isso. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo a ler. As pessoas estão vendo a miséria. Como é que o rei vai continuar explorando o povo? Tá? Surgiam as revoltas, saques e o desespero. Passou. Olha aí. Isso é uma caricatura da época da peste bubônica. Como as pessoas sofriam. Ninguém cuidava das pessoas. As pessoas morriam em praça pública. As cidades eram abandonadas. Os que estavam saudáveis saíam e ficavam as pessoas lá para morrer. Não tinha ONU, não tinha Cruz Vermelha, não tinha nada disso. Era um inferno ao céu aberto. Você sabe como é que a pessoa fica quando ela está com essa doença do rato? A pessoa vira um poço de furúnculos e pústulas. Algumas demoravam meses para morrer. A pessoa apodrece em vida. Apodrece viva. Crianças, pais, mães, filhos. Simplesmente 50 milhões de pessoas morreram na Europa. O que isso tem a ver com o Brasil? Porque isso vai forçar os europeus a saírem de lá, a procurarem outros territórios. Só que quando eles saem procurando os territórios, eles trazem tudo isso com eles. Não havia doença aqui. Não havia cárie. Você pega o crânio de um índio antes de Cabral chegar aqui, tem todos os dentes. Uma pessoa morria com 80, 90 anos, com os dentes perfeitos, não tinha cárie. A pessoa podia morrer, sim, de um acidente, ou de uma inflamação, caiu, cortou, não tratou, mas doenças, não tinha. Certo? Não havia. Tem outra imagem, olha aí. A peste começa em 1324, chega a peste e mata 1/3 da Europa. Então olha como essa é uma caricatura desenhada à época. Não foi ninguém agora que desenhou isso não. Alguém na época pegou um papel e desenhou isso aí. Olhou essa imagem, não tinha câmera. Desenhou isso daí. Tá certo? Dá para ver? Beleza. Passa. A Bíblia até diz, né? Muitos teólogos falam que o cavalo amarelo do Apocalipse começa aí. Por aí vai. Crescimento burguês e comercial, ou seja, era necessário abrir comércio, era necessário abrir campos de venda. Quem está estudando aí, o chamado mercantilismo, né? A Europa não tem nada, não tem comida, não tem bebida, não tem água, não tem minério, não tem madeira, não tem nada. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer comércio, preciso sair. Preciso encontrar lugares para poder abastecer meu país. Necessidade de abertura para outros territórios. Buscava-se locais para plantar e abastecer. Buscava-se mão de obra barata e escrava, porque uma pessoa na Europa cobrava. Os reis queriam ouro, prata, metais preciosos para manter seus domínios e vencerem guerra. Uma guerra custa caro. Você alimentar um exército custa caro. Naquela época, as pessoas já não iam mais, né, em nome do rei. Opa, paga que eu vou. Tá? A Igreja Católica precisava de novos súditos para manter sua hegemonia. Qual foi o maior medo da Igreja Católica no 1500? O maior medo? Protestantismo. Porque no finalzinho de 1490, Lutero surge com as teses contra o Papa, se torna um reboliço. Alguns anos depois, 15 anos, 18 anos depois, surge Calvino. Tivemos aula aqui. Lutero de um lado, Calvino de outro, pregando um outro tipo de evangelho. O evangelho puro, sem o ídolo, sem as imagens, sem o Papa, sem Virgem Maria. O evangelho que nós somos hoje. E aí surge a Contra-Reforma.
Agora a Europa já estava aprendendo o protestantismo. A Alemanha já tinha se desconectado de Roma. Os países escandinavos, acima ali da França, já tinham saído fora de Roma. A Igreja Católica perdia imposto, perdia território, perdia bens, perdia ouro, perdia mão de obra. Precisa encontrar lugares para continuar ganhando meus lucros, mantendo a hegemonia, mantendo a minha vida boa. Porque a Igreja Católica, na verdade, nesse momento, e bem antes, era nada mais que uma empresa da fé, vendendo indulgências, vendendo um pedacinho no céu. As pessoas iam lá, compravam um lugar no céu. Era uma grande empresa, gente. Dava vida boa a milhares de padres, freiras, monges, papa, ouro pra caramba. Tá? Surgem os primeiros cientistas, astrônomos, artistas que condenavam a teocracia europeia. São esses cientistas que vão construir as caravelas. São esses cientistas que vão construir a bússola. Esqueci o nome daquele negócio que os primeiros marítimos usavam para marcar latitude e longitude. São os portugueses. Ensinava naquela época que a Terra ela era quadrada. Quem ensinava isso? Porque essa tese já tinha caído com Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele já tinha falado que a Terra era redonda. Outros cientistas já tinham falado, gente, a Terra é redonda. Eu estou fazendo a conta aqui, estou fazendo os mapas aqui, estou vendo minhas matemáticas aqui. É impossível a Terra ser quadrada, ser plana, ser chata. Mas quem falava isso batia de frente com quem? A igreja. Porque a igreja queria que o povo não saísse para o mar. Eu quero meus súditos aqui, ó. Só que nesse momento já não tinha mais como. Então a igreja para de apertar. Então eles acreditavam que o mar era tenebroso, que havia monstros marinhos. Não, é o que a gente vê muito na televisão. A gente acaba acreditando em tudo que vê na televisão. Aprenda uma coisa: 99,9% do que se fala na televisão é proposital. Ou é para você comprar, ou é para você acreditar. Certo? Propaganda eleitoral, propaganda de refrigerante, propaganda de comida, propaganda de preço, tudo! A televisão é um veículo para você comprar coisa e comprar ideias. Então, eles vendiam a ideia que o mar era tenebrosíssimo e ninguém podia sair. Então todo mundo ficava preso naquela ilhota. E aí, eu domestico aqui. Certo? Por exemplo, sabe por que o brasileiro não tem a cultura de falar inglês? Quem fala inglês aí? Pergunta quem arranha também. I want to know here who speaks English. Please. A little bit. Just one, please. Sabe por que nós não falamos inglês? Eu falo na marra, irmão. Meu inglês é igual de índio lá nos Estados Unidos. Mim querer comer, tem coisa pra mim, eu falo assim, mas falo. Sabe por quê? Porque lá na época de Getúlio Vargas, o pai dos pobres, aliado aos Estados Unidos, ele chega e fala assim: eu não quero que o povo brasileiro conheça das ideias liberais americanas. Então, eu vou pregar que nós somos nacionalistas. E quem é nacionalista não fala inglês. Falamos o nosso idioma. Você vai em Moçambique, todo moçambicano africano fala inglês. Você vai na Jamaica, todo mundo fala inglês. Você vai no Haiti, todo mundo fala inglês. Você vai em países chinfrim, todo mundo fala inglês. Mas um país do nosso tamanho não fala inglês. E temos bloqueio em falar. Porque é uma construção que foi feita lá atrás, lá na década de 30. O que é bom são super-heróis americanos. Todos têm cores da bandeira americana. Veja o meu filho, já é domesticado desde novo, tem 2 anos. Gosta de Capitão América, Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Hulk. São todos super-heróis americanos que vendem uma mensagem subliminal
de poderio, de imperialismo, de força. Calma. Eu fico vendo aí nas redes sociais, o comunismo está chegando aí. O comunismo. Tá bom, querido, o que é comunismo? Comunismo é quando mata as pessoas. Matando. Comunismo vem de comum. O capitalismo prega o individualismo. Você fica rico independente se outro fica pobre. O comunismo não. O comunismo prega todos têm igual. Então os Estados Unidos pregou, criou, construiu uma ideia de que tudo aquilo lá é demonizante. Mas não. O capitalismo mata muito mais. Olha aqui no Brasil, por exemplo, o nosso capitalismo aqui. Eu não sou comunista não, tá, gente? Só estou fazendo um paralelo, uma analogia. Eu não sou uma coisa nem outra. Eu sou crente, eu sou de Jesus. Tá? Passou. As lendas diziam que a Terra era quadrada e havia monstros no mar, nos mares. Olhe bem, esse desenho, todos os desenhos são feitos na época. Quem estuda aí no segundo grau, já deve ter, algum professor deve ter mostrado isso aí, não? Em livro tem muito, tá vendo? Um dragão lá embaixo. Então as pessoas falam, lá tem um anjo lá soprando o barco para o buraco. Você acredita que tem gente até hoje que acredita que a Terra não é redonda? Vai cair em algum lugar. Eu já vi isso na internet, pessoas falando que a Terra não é redonda. O cara filmando em cima do avião, como é que a Terra é redonda? Olha lá, tudo reto lá embaixo, olha lá. Passou. Né? Aí, essa necessidade de sair, eu sei que eu estou demorando com isso, vai ser muito importante. Essa necessidade de sair, de chegar aqui, leva ao nome de expansão marítima. Olha que interessante. Pastor, mas não é a história das religiões? O que está desenhado na vela daquele barco lá? É a mesma cruz usada nas cruzadas. Exatamente. Então isso quer dizer o quê? Que foi uma cruzada, né? De maneira mais sofisticada. Foi uma cruzada pelos mares. Porque se matou muito mais na cruzada nas Américas do que na cruzada ao Oriente. Foram 12 cruzadas ao Oriente, matou muita gente para conquistar a Terra Santa. Mentira, queriam o ouro de lá. Só que chegaram lá, os islâmicos e os mouros estraçalhavam os romanos. Estraçalhavam os cristãos. Opa, para cá é mais difícil, aqui está meio complicado. Vamos para o lado de lá, vou encarar o mar. Aí eles encaram o mar. Tá certo? Vamos lá. Europeus queriam, está errado esse escrito, queriam, tá? Faltou um M ali. Europeus queriam uma rota para as Índias. Deixa eu pegar minha régua eletrônica. Ó. Tá? Aqui está a África. Não é Brasil não, hein, gente? Já ouviram falar em Pangeia? O que é Pangeia? Hoje a aula está difícil, só para quem é águia. Todos os continentes. Pangeia era quando o Brasil era colado aqui, ó. Há uma placa tectônica bem aqui, tá vendo? Placa tectônica que abre os continentes, ó. E o Brasil cabia aqui. Certo? E outros povos também. A terra se expande. Então aqui, ó, olha que pererequinha que é a Europa, coisica de nada. Aqui é a Itália, aqui, ó. Olha o mar Mediterrâneo. Israel está aqui, ó. Né? Aqui, ó, Lisboa. Eles dominam praticamente o mundo todo, irmão. Porque a igreja domestica as pessoas. Igual cachorrinho. Aqui, ó. Aí eles queriam vir para as Índias. Tá? Mas eles não fazem esse caminho. Porque eles já sabiam que existia essa rota aqui. Só que aqui é deserto, meu amigo. Por que não descer para a África aqui? Porque aqui, ó, é o Saara. Não tem como passar, meu. Não tem como. É como daqui até o Amazonas de terra. Então sai para o mar. Próximo. Entenderam? Alguém quer fazer pergunta ou não? Eu estou com uma dúvida, pastor. Pergunte. Antes das caravelas, na época das conversas do jato, eles veem de outro tipo de navegação? Que a pessoa falou Não tinha navegação. não, e como é que eles faziam? Volta lá.
Aqui, ó, aqui está a Europa, né? Tem mais para cima. Eles não saíam para o Mar Atlântico, esse aqui, e nem desciam para cá, porque havia um medo que no mar houvesse monstros, tá? Então eles faziam negócios com os árabes. Só que fazer negócio com árabe não dá muito certo, né? Era caro demais, morria demais, tá? E houve um problema. A mercadoria, para chegar na Europa, tinha que passar pela Itália. Gênova e Veneza eram os portos principais. Chegava aqui por vamos supor, por R$1, eles vendiam a R$100 um pote de pimenta. Tá? Por isso que Gênova e Veneza é tão rica. E por isso que Roma fica instalado aqui. Porque aqui era a capital do dinheiro. Porque, ó, eu venho do mar, eu tenho que subir para a Europa, eu tenho que passar pela Itália. E os navios da Itália ficavam aqui, ó. Como passar para lá? As pessoas morrem de fome. Como é que eu vou plantar batata na neve? Dá, não? Vou plantar aipim na neve, 15 graus negativo. Não tem como. Então o povo morria. Aí a necessidade de ter que sair. Não, Lucas? Vai, passou. Aqui, ó, vamos lá, presta atenção. Olha aqui, gente. Esse mapa aqui é um mapa da época também. Olha aqui, ó. África. Ó, estão vendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. África. Estou aproveitando bem essa reguinha aqui. África. Índias. A desculpa era chegar aqui, ó, dar a volta por aqui. Só que o Vascaíno começou fazendo besteira nessa época. Vasco da Gama veio antes de Cabral, desceu para cá, ó. Quando ele chega aqui, ele morre de medo e volta. Foi o primeiro rebaixamento do Vasco. Aqui, ó. Ele volta, porque aqui tem uma corrente contrária que chama-se Cabo das Tormentas, tá? Aqui, e aí ele volta. Então ele acha difícil chegar. Depois, Bartolomeu Mitre, se não estou enganado, ele consegue descer e passar e vai para lá. Só que nesse momento, Cabral já tinha encontrado o Brasil, tá? E olha onde ele aporta. Ele muito mais perto, ó. Olha aqui. Chega aqui, ó, no Brasil. Salvador, chega aqui no Brasil. Quando ele chega aqui, ele vê o paraíso. Aí ele vai descendo das caravelas e vai dando nome. Ilha de Santa não sei o que, Ilha de São Salvador, Ilha de Veracruz, Ilha dos Santos. Por quê? Tinha um padreco do lado, ó. Vai botando tudo nome de igreja, hein, cara? Senão... A igreja e o Estado estão sempre aliados. Certo? Passa. A herança que traz com as caravelas. Olha quem vem nas caravelas para cá. Olha aí. Não vem a pastora Leni, a Cássia, pastor Ronaldo, né? A gente quando vai numa cruzada missionária, ó, cruzada mundial de missões, olha aí. A gente chega lá orando, né? Levando comida, dando, às vezes até um dinheirinho para ajudar. Olha quem veio. Militares. Padres. Comerciantes. Degredado. O que é degredado? A pessoa expulsa do país, não presta para ficar aqui, vai lá para o Brasil. Condenados, prisioneiros, prostitutas, burgueses, holandeses. Os holandeses povoam lá em cima, no Nordeste. Espanhóis, portugueses, africanos, malês. O que é malês? O que é malês? Quem é malês aí do segundo grau aí? Quem é? Hã? O quê? Africano o quê? Sim, exatamente. Certinho. Esse é meu baterista. São muçulmanos africanos que sabiam ler e escrever. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles fazem a primeira revolta escrava. A revolta dos malês, na Bahia. Dá um trabalho violento. Porque eles se organizam e montam uma revolta, quase dá certo. Judeus, jesuítas, entre outros. Olha que confusão que vira isso aqui. E com eles, trazem todas as suas culturas, suas religiões. Vai.
Olha aí. Olha as religiões. Presta atenção, gente. Presta atenção. Deixa esse bagunceiro pra lá. Isso é pra eu queimar a língua, que eu briguei tanto com as crianças aqui. Ó. E as mães ficam assim, ó. Isso é macumba gospel, hein, irmão? Ó. Olha o sincretismo aí, hein? Olha aí. Religiões e seitas que entram no Brasil com essas pessoas. Budismo, cristianismo, catolicismo, né? O cristianismo tem vários ramos. Catolicismo, protestantismo, adventismo, mormonismo, igreja testemunho de Jeová, espiritismo, islamismo, judaísmo, neopaganismo, religiões misturadas, religiões africanas, hinduísmo, santo daime, religiões orientais. Tudo isso chega com as caravelas. Ah, pastor, estou revoltado porque os venezuelanos estão entrando aqui. O Brasil sempre foi uma mistura de povos. Isso é comum aqui. É que a gente fica preso dentro de casa e não sabemos das coisas. Passa. A chegada dos portugueses ao Brasil, os índios. E aí é o primeiro contato. Tá? É o primeiro contato. É uma surpresa para o homem europeu e uma surpresa para o índio. É um encontro histórico. É um encontro milenar de dois povos separados por um oceano gigantesco, gente. Uma viagem de caravela para cá demorava 4, 5, 6 meses. Dom Pedro I, quando vai casar com Leopoldina, ele fica esperando ela chegar 4 meses. Casou por procuração, tá? Casou-se por procuração, tá, beleza, agora eu vou casar. E ficou lá esperando 4 meses ela chegar, não chegava a mulher. Por quê? Saía com a caravela, tinha tempestade, tinha que encostar. Saía, acabava a comida, tinha que parar em algum lugar para caçar e encher o barco de comida. Parava no outro lugar, não tinha água, tinha todo mundo procurar água. Que luta! Vai! As maiores tribos do Brasil, essa é a Daniele, quando era novinha, na tribo lá que ela nasceu. Ó, quando eles chegam aqui, as principais tribos, ó, Tupinambás, que vão ser os maiores inimigos deles, junto com os Aimorés, tá, que viviam aqui no Rio Espírito Santo. Ticuna, Caigangue, Macuxi, Terna, Guajajara, Yanomami, Chavante, Pataxó e Potiguara. São os principais. Tá certo? Não tem como explicar porque é muita coisa, não vai dar tempo tudo hoje, vou terminar na semana que vem. Vou falar mais 5 minutinhos, vamos embora. Então esse era o Brasil povoado. As principais populações viviam na margem do Brasil, tá vendo? Por quê? Aqui é Mata Atlântica. Mata fechada. Mas tinha índio aqui. Mas é muito denso. Então eles habitavam o litoral. Aqui, ó, Potiguara, lá no Rio Grande do Norte. Tabajara, nem aqui em cima não, tá? Na ladeira não. Caetés, Tupinambás, Tamoios, Tupiniquins. Guarde esse nome, Tupiniquim. Por quê? Os Tupiniquins, que eram muito populosos, vão se aliar aos portugueses porque eram inimigos dos Tupinambás. E, assim como Hernán Cortés fez lá em cima nos astecas, usou um contra o outro para derrotar todos. Então, quando os Tupinambás ajudam... Os Tupiniquins, quando ajudam os portugueses a derrotar os Tupinambás, aí os portugueses escravizam os Tupiniquins. Tá? Então, essa galera que está aí no poder não tem herói, gente. Povo é povo. Pobre é pobre. Eles não estão preocupados em tirar ninguém da favela. Não estão preocupados em acabar com violência. Para esses grandes poderosos, desde sempre. Por isso que o professor de história é odiado, né? À luz da verdade. Por quê? A história diz, na humanidade, que é muito melhor eu ter pessoas domesticadas acreditando numa terra eldorada no futuro. Chegou o herói. Agora sim, nunca na história humana, a não ser Jesus, um homem mudou a estrutura da humanidade. Só Jesus. Me aponte outro. Não houve. Gandhi, coitado. Buda, coitado.
Maomé, coitado. Agora Jesus não. Jesus mudou as eras. Só um homem pôde fazer isso, só um herói. Fora isso, mais ninguém. Certo? Ô, glória. Só que, alguém já ouviu falar em sambaqui? Eu já vi. Já ouviu? Você sabe o que é? Não, samba aqui tem- Quem sabe o que é? Comida de Fala, todo Letícia. mundo. Pode falar, meu filho. Você não pode ter vergonha, não. Agora você é ministra de louvor, vai. Rápido. Não, mais ou menos. O sambaqui era uma etnia. Antes dos índios. Que viviam aqui há 30, 20 mil anos atrás. Eles que são os pais, os tataravós dos índios. Sambaquis. E eles viviam. Tem vários museus céu aberto de sambaquis aqui, ó. Tá? O que eles faziam? Eles moravam nas praias e faziam as suas casas com conchas. Só que eram verdadeiros castelos gigantescos. Procura depois lá no Google. Sambaqui. Próximo. Índios cariris. E outra coisa, vou fechar a aula desconstruindo a imagem que índio é covarde, que índio que não tinha resistência, era bobalhão, bobo alegre, preguiçoso. Tu vai encarar um cara desse, um guerreiro desse na mão? Tu vai encarar? Tinha aqui 10 milhões deles. Os portugueses não tinham estratégia para lutar com eles, porque eles dominavam o território. As armas deles eram altamente letais. E eles estavam adaptados aqui. Tá? Eu digo uma coisa a você, preste atenção, eu falo sempre com a Dani, eu acredito na teoria do blackout. Eu acredito que em algum tempo, em algum dia, na Terra, na humanidade, a energia vai acabar. Vai acabar petróleo, vai acabar energia elétrica, os rios vão secar e as pessoas vão ficar sem energia. Aí vão usar as baterias, vão usar a pilha, vai acabar. Como as pessoas vão sobreviver sem energia? Fala aí. Vai voltar. Quem que continua sobrevivendo? Quem tem mais tecnologia? Nós ou eles? Fala aí. Eles. Mas a energia do catavento que tem na Alemanha, aquilo ali, será? Sim, mas dentro daquilo ali tem que ter um reator lá dentro. Mas aí é o vento que Tudo bem. Aí o reator quebra, como eu vou consertar? Que aí eu achava o vento. Aí o fio quebra, o fio de cobre, como é que eu vou fazer? Aí quebra um sistema eletrônico computadorizado, como eu vou consertar? Em algum momento tudo vai travar. Quem permanece? Os povos que sabem viver só da terra. Você entendeu? Então a gente tem mania de dizer que eles são burros. Não, eles estão aí há muito tempo. Vai. Olha os aimorés e os botocudos. Esses cabras aqui eram os índios mais altos do Brasil e bons na arte da guerra. Tá? Vai. Olha os tupinambás aí. Meu irmão, tu chega de noite, lá na Floresta da Tijuca, bate com esses três de frente, coitado. Você faz tudo nas calças, de medo. Porque, ó, eram guerreiros, guerreiros mesmo. Aprendiam a ser guerreiros dentro da selva. Lutar com onça, lutar com outros, tá? Então, quando os portugueses, a minha alegria é que quando os portugueses chegam aqui, eles passam um perrengue, tá? Eles contam que arrebentaram, mentira, morriam os montes. Vai. Os índios brasileiros, ó, habitavam florestas, cerrados e o litoral, fortes na agricultura de subsistência. O que é isso aqui? Agricultura de subsistência. O que é? Vai aí, segundo grau. Vai lá atrás, ó. Plantar. Gente, isso aí não vai passar no Enem, não. Fala rápido. Você plantar e comer o que você planta. Viver daquela agricultura ali. Viver daquilo ali. Aquilo, por exemplo, que o Marcelo perguntou, mas eu gosto de plantar. Mas imagina você plantar para viver, meu irmão. O seu único meio de alimento para você e para a tua... é aquilo que você planta no quintal da sua casa. Aí quando está tudo nascendo, vem uma praga de inseto. Tem que plantar de novo, espera. 6 meses, 1 ano. Era disso que a gente vivia. Pois é. Ah, eu Então, sobrevivo. sim, porque ainda no Brasil
existem 70 milhões de pessoas que não têm luz elétrica. Agora tem lá na minha terra. Tem? Então vou para lá. Tem, quando eu fui lá, o povo lá tá mandando. Agora tem, pastor. É. O Lula colocou. Colocou? Por isso que o Lula... Quem colocou não foi ele, fomos nós que pagamos impostos. Ó, especialista em pesca e caça, desenvolveram remédios usados até hoje. Ouvimos aí essa semana aí que a Amazônia não é importante, ouviram? Um candidato falar aí? A Amazônia não é importante, vamos usá-la para pecuária e agricultura. Derrubar árvore para plantar. Ah, peraí, né? Os tupis são migratórios. Os macro-G são coletores e caçadores. Lembra que eu falei que são dois troncos linguísticos? Não são iconolátricos. O que é isso? Não há idolatria nos indígenas. Eles não têm imagens. Eles só acreditam em duas forças, Tupã e Anhangá. Eles são animistas. Eles acreditam que tudo tem alma. Então, se eles vão pescar, é alma. O peixe tem alma. Eles veneram aquele peixe. Se eles vão caçar a onça, eles veneram a onça. Se eles vão plantar, na hora de... Tudo deles é assim. Chama-se animismo. Tá? Não são idólatras. Tá? E são monoteístas também, porque acreditam num ser supremo. Isso aí foi fácil para o católico chegar aqui. Quando o católico chega aqui, né, e ele compreende com o tempo como eles são, como é a maneira deles cultuarem, eles se aproveitam. Então eles falam: o teu Deus é o mesmo que o nosso. Tupã é Deus, é o Deus bíblico. E Anhangá é Lucifer. E a partir daí o sincretismo começa. Por quê? Para que os católicos consigam abranger os índios, eles vão assemelhando um Deus a outro. Num determinado período, nos 100 primeiros anos, dá certo. Depois vai havendo as disseminações. Né? Porque ao ponto que nós chegamos hoje não demorou 15 dias, né, gente? São 500 anos de transformações. Tá? São animistas, são monoteístas e creem na vida após a morte. Que eles chamavam, em vez de chamar céu, é a terra sem mal. Então, o jesuíta fala: a sua terra sem mal é o meu céu. Vamos unir aqui, vamos casar aqui, tudo. Tá? Vai. E a religião indígena? Cada tribo anexava o culto à sua maneira. Os ritos eram socioeconômicos. O que é um rito socioeconômico? Não. O rito socioeconômico é o que eu falei. Eu vou pescar e vou levar todos esses peixes para a tribo. Eu vou alimentar toda a minha tribo graças a Tupã, que me deu esse peixe. Tá? Tudo era sagrado. Creem apenas em uma força, do bem e do mal. Tupã ou Macunaíma, que é o ser maior. Ou Anhangá, que é o mal. Tem um lugar aqui no Rio chamado Jardim Anhangá. Teocracia não complexa. Não é aquela teocracia católica. A dança e tambores são instrumentos sagrados. Usam plantas e ervas alucinógenas. O catimbó, erva de tabaco para os ritos. Não troca não. E não havia canibalismo. Houve alguns relatos de sacrifício, mas não era muito raro. Por exemplo, o catimbó é usado na Umbanda. Quem foi da Umbanda aqui? Alguém já foi? Catimbó. Chá de Jurema. Alguém já ouviu falar? O que é o catimbó? Catimbó é uma planta semelhada, que se assemelha ao tabaco. Então eles pegavam aquilo, acendiam, botavam, faziam um cigarro de catimbó, baforava, e aquilo para eles chamavam-se de uma áurea espiritual. Hoje em dia agora é chá de cogumelo. Mas o cogumelo também era usado, assim como o chá de coca. Agora, aqui também tinha uma planta chamada Jurema. Tinha, não tem? Que é do Nordeste, que se fazia o vinho de Jurema. Hoje, o candomblé, a umbanda, a macumba, por exemplo, já tem a Jurema e o catimbó como cultos dentro da sua mistura, que não tem nada a ver com o africano, com o negro, que tem a ver com o índio. Certo? Vai. Ó, xamanismo. O que é xamanismo? Olha aqui, ó, ele está fumando catimbó. Olha aí. Aqui, ó. Aqui está a erva, aqui a fumaça, né?
e aqui um xamã. O que é o xamanismo? Os xamãs eram os líderes das tribos indígenas, os xamãs. Está vendo como a gente conhece um pouco da nossa história, do nosso país, da nossa origem? Os xamãs eram os líderes indígenas. Por exemplo, o líder xamã, quando uma tribo indígena inimiga entrava na outra, matava todo mundo e liberava o xamã. Ele tinha livre passagem entre as tribos, porque era um líder espiritual e ninguém se metia com eles. Então o xamanismo era a maneira como os xamãs aplicavam sua liderança, os rituais. O xamã pode ser chamado de pajé ou de caraíba, tá? Vai. Catimbó, Jurema, fumaça de mato, olha lá. Aí eu te pergunto, pastor, eu estava lá no meio dos índios, dei uma baforada, e agora? Eu estou endemoniado? Olha como é que a Bíblia é maneira. Errais não conhecendo as Escrituras. Muitas vezes o diabo se aproveita de uma crença nossa, né? E a gente se enfraquece e acredita nisso daí. Olha, pastor, eu estava passando em frente ao centro e de repente aquela fumaça veio e pegou aqui, você não vai ficar com câncer. Tá? Isso para mim não tem nem demônio, isso para mim é pura cultura. O diabo se aproveita isso no engano. No engano, para mim, pessoal, isso é uma teoria minha, tá? Mas quando eu aprendi isso, entendi isso, eu perdi o medo. Então eu olho para isso aí e vejo como uma coisa cultural, pré-histórica, mas não quer dizer que eu vou aceitar. Ah, é cultural, me dá um catimbózinho desse aí que eu vou dar uma... Pô, deixa eu dar uma catimbosada aí. Vai. Porque o diabo usa isso. Esse aqui já não é um índio. Esse gordinho aí. Esse aí tá caradinho. Mas ele é um pai de santo. Olha o que ele está usando. Pena, catimbó, dentes, plumagens, né? Absorveu a doutrina. Exatamente, é um sincretismo aí. Então uma religião, aí você vai num centro de uma... Vai não. Você vê em algum lugar, tem lá a Bíblia, tem lá a cruz. Vai. Os maracás. Já ouviu falar em Maracanã? Vem daqui do Maracá. O que é o Maracá? Fala aí, gente. Está na frente de você essa bola aqui, ó. Maraca. Quando o cara tem preguiça de aprender violão ou piano, ele vem para a igreja, pastor, eu te mostro que é o Maracá. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção. Mas era usado em rituais de chimbal. Não, berimbau é africano. É. Aqui, ó, presta atenção. Isso aqui é a cabaça. Isso é isso nasce na natureza. Só que eles, com o tempo, simbolizam, eles não adoram, simbolizam a cabaça, a maraca, como a cabeça de um guerreiro. E eles invocam os guerreiros tocando a cabaça. E ela está presente. Vai para a guerra, vai caçar. Então, aquele toque é como se estivesse invocando. E esse aqui são os xamãs. Só o xamã pode tocar a cabaça. A maraca. Vai. Aqui, ó. Isso aqui é a cabeça de um guerreiro. Na crença dele. Tá? Isso tem milênios. A macumbaria vai pegar isso. A umbanda vai pegar isso. E vai virar confusão, vai. Ó, zarabatanas, instrumentos. Serve como instrumento, olha. E arma. Você sabe por que serve isso? Para matar macaco. Eles deitam, ficam parados durante horas. Isso vai lá em cima. Tem as flechas. Na ponta da flecha tem o veneno. Quando o macaco passa, puf! Irmãos, é assim que o macaco fica. Eu tomo um susto, cara. Não, mas isso aqui, eles ficavam parados, camuflados,